Bom dia, mais um Questão de Direito, o seu programa, a sua qualificação. Olha que interessante, meia hora de puro conhecimento, não vai perder. Vamos divulgar o nosso programa no YouTube, no Facebook, é importante, né? Você divulgar aí no WhatsApp, manda pro colega. Quanto mais audiência, mais pergunta boa, mais sugestões de temas, né? Então, vira uma fábrica de conhecimento. É isso que a gente quer, é isso que a gente deseja, tá bom? Agradeço a todos vocês que vêm nos assistindo com frequência, toda quarta-feira, tem muita gente nos assistindo ao vivo, toda quarta-feira não perde um programa. Fico muito feliz com isso. Aos acessos no YouTube também, nós temos aí o programa Direito de Vizinhança, com quase 5 mil acessos, então é muito importante, é muito gratificante para mim e para a direção que faz com muito carinho esse programa. Você não sabe o trabalho que dá, mas é feito com muito amor, tá bom? Então não vai perder toda quarta-feira das 10 às 10h30. Os temas desse mês são sensacionais, hein? Hoje o tema é locação por temporada, é importantíssimo. Locação por temporada. O que é isso, professor? Envolve o corretor de imóveis que trabalha, né, com a locação em temporada, envolve a imobiliária, envolve o administrador de bens, envolve aquele sujeito que tem uma casa lá na praia, no Guarujá, não usa, mas faz a locação dela, faz anúncio em jornal ou faz a locação aos finais de semana para a sua clientela que possui. Então é importante, porque esse contrato de locação, ele é cheio de regras, cheio de requisitos que você tem que saber. Quer saber tudo? Continue assistindo nosso programa, tá bom? Não vai perder os nossos programas desse mês, todos os temas são especiais, tá? Vamos falar de luva esse mês, vamos falar também da locação comercial, importantíssimo, vamos falar até de fundo de comércio, não vai perder, tá bom? Vamos lá, o tema de hoje, não podemos perder tempo, que é importante, hein? Locação por temporada. Professor, o que é locação por temporada, hein? E aonde eu encontro o fundamento para isso? Então eu vou te explicar. Lembra que a gente conversou lá na aula de locação genérica, agora você tendo um conhecimento genérico, né, geral, agora a gente começa a fazer um conhecimento mais sobre aquele determinado assunto, mais específico, porque aí você consegue entender. Então, o programa é totalmente didático, tem um cronograma mesmo, aqui não é nada por acaso, tá? Mande sugestões que no momento certo nós vamos encaixar o tema que você quer, na hora certa, para te ajudar os colegas. Locação por temporada é uma espécie de locação também, tanto é que também é regulamentada pela Lei 8.245 de 91, que é a Lei do Inquilinato, a gente conversou sobre ela. A Lei do Inquilinato ela vai tratar de 3 hipóteses, né, de locação: imóveis residenciais, imóveis não residenciais, ou seja, os comerciais, e os imóveis por temporada. A Lei 8.245 chegou uma nova lei lá em 2009, né? E aí a mídia começou a divulgar: seus problemas acabaram, a nova lei de locação, a nova lei do inquilinato. Não é bem assim. Vem essa lei para modificar várias coisas, né? Ou melhor, poucas coisas, né? A lei foi falada na época que ia mudar muitas coisas, mas mudou na prática poucas coisas dentro da Lei 8.245. Então, é uma nova lei, essa Lei 12.112, uma nova lei que trata de locação, mas essa é uma nova lei para alterar a antiga lei, a Lei 8.245. Ou seja, a lei continua em vigência, que é a Lei 8.245 de 91, que é a lei que trata de locação. Não só locação, mas além da locação, do fiador, sublocação. É importante você fazer essa leitura. Corretor de imóveis que faz locação, faz administração de bens, tem que fazer a leitura, sim, dessa lei. Professor, onde eu vou achar isso? Com facilidade você vai achar, digita lá no Google, Lei 8.245 de 91. Você vai achar com facilidade, faça uma leitura. É importante, você faz administração de bens, você faz locação, tem que ter conhecimento dessa lei, essa lei que regulamenta essas 3 questões da locação. Professor, não estou achando, o que eu faço? Você entra lá no site www.profjuliocesar.com, você também vai achar. Dentro do meu site você vai achar essa lei ali, tá separadinha para você vai conseguir baixar em PDF, tá? Então tá fácil, com certeza você consegue achar. Essa Lei 8.245, ela trata dessas 3 possibilidades de locações, mas nós sabemos que a locação é muito mais ampla. Por quê, professor? O tema locação, ele também é tratado no Código Civil. As questões de bens móveis, cadeira, extintor, mesa, tudo que é bem móvel, né? Bem que eu consigo transportar é um bem móvel. Esse bem móvel, se eu faço a locação, se eu trabalho com um contrato de locação, eu vou fazer esse contrato de locação com base no Código Civil. Vaga de garagem, Código Civil. Hotel, motel, aparte hotel, Código Civil. Professor, e os imóveis rústicos, ou seja, os imóveis rurais, a chácara, né? Onde que eu olho? Você vai olhar no Estatuto da Terra. Olha como a legislação é ampla, tem muita coisa para se tratar a respeito de locação. Locação é muita coisa para entender, é uma matéria importantíssima, principalmente da locação de bens imóveis, que é o que você trabalha, que é objeto do seu negócio. Bom, locação de temporada, a própria lei regulamenta, a Lei 8.245,
que eu vou te trazer o conceito aqui, ó. Artigo 48 da Lei 8.245 de 91. Locação por temporada é aquela destinada à residência temporária do locatário para a prática de lazer, realização de cursos, tratamentos de saúde e obras em seu imóvel, né? Como o próprio título diz, locação por temporada é um período curto. Não pode ultrapassar esse período, senão torna-se uma locação por prazo indeterminado. A lei do inquilinato, já conversamos sobre isso, é uma lei que veio regulamentar o negócio entre locador e locatário. Mas o seu grande objetivo é proteger o inquilino, que é a parte, sim, mais fraca nessa relação contratual. A Lei 8.245, ela trata também a questão da garantia. Ou eu faço um contrato de locação sem garantia, ou eu faço com uma garantia de algumas espécies que eu tenho à minha disposição. Professor, sem essa lei então ia ser pior o negócio, porque eu já acho que o inquilino está sempre em desvantagem. E aí eu te falo, sem essa lei com certeza ia ser pior o negócio, porque com essa lei que regulamenta várias questões da locação, que protege o inquilino, o locatário, né? Sem essa lei a gente ia ter mais problema ainda, com certeza. Por quê, professor? Porque você imagina quantas garantias iam exigir no contrato de locação? Quantos reajustes teríamos no contrato de locação? Ah, vamos fazer o reajuste do salário mínimo, do FGTS, e isso é proibido, é um reajuste só por ano. Então, a lei de locação, ela trata, né, tanto do locador, dos direitos e deveres do locador e do locatário, mas ela é sim um respaldo legal para proteger o inquilino nessa relação, porque ele é muito mais frágil, né? Eu gosto de usar o termo até hipossuficiente, igual no Código de Defesa do Consumidor, mais frágil na relação, com certeza. O proprietário tem o poder de mercado, tem o poder financeiro, né? Ele tem a propriedade é dele. Então, essa lei é para regulamentar e deixar a situação ali melhor também para o inquilino. Dentro disso, o que eu quero falar para você? Então, locação por temporada, normalmente é aquela casa de veraneio, aquela casa de praia que você faz a locação. Dentro do contrato de locação, nós podemos fazer um contrato de locação escrito ou verbal. A orientação, e eu como advogado tenho que te orientar sem fazer um contrato escrito. Não dá mais para confiar no fio do bigode, não dá mais. Contrato tem que ser escrito. Até um pedreiro, se você contrata na sua casa, é interessante você fazer um contratinho e colocar lá prazo de garantia, execução de serviço. É importante fazer isso. Hoje não dá mais para fazer só na palavra, confiar no bigode, tem que colocar no papel. Isso é importante, não pode te orientar de forma diferente. Mas aqui, nessa espécie de locação, é importante dizer que não é facultativo, igual nos outros contratos de locações. Você faz escrito se quiser, se não quiser, não faz escrito. Aqui é importante dizer que é obrigatório, tem que ser escrito. Então, para começar, o contrato por temporada, você que faz a locação da sua casa na praia, lá em Itanhaém, Mamanguá, sei lá, né, faz a locação da sua casa lá em Fortaleza, por temporada. Primeira coisa que a gente tem que mencionar aqui para você fazer um contrato adequado, ter sucesso, um contrato que te traz segurança jurídica. Primeira coisa que esse contrato por temporada sempre tem que ser escrito. Locação por temporada não tem esse negócio verbal, hein? Tem que ser escrito, tem que ser no papel. Tem que ser escrito, tem que estar lá, o título tem que estar assim, ó, locação por temporada. Tem que ter esse título, não posso pôr contrato de locação, instrumento de locação, não, instrumento particular ou contrato de locação por temporada. Eu tenho que mencionar que é por temporada no título e tenho a obrigação de fazê-lo escrito, tem que ser escrito, ok? Então guarda isso. Para começar, se você faz essa locação ou você faz essa assessoria, essa consultoria para quem faça essa locação por temporada, temos que ter em mente que tem que ser escrito, ok? Outra situação importante, vai para o material agora, ó. O contrato de locação, ele tem um prazo máximo de 90 dias. Máximo de 90 dias. Professor, pode ultrapassar? Às vezes ultrapassa, né? Não pode, hein? Deixa eu te falar uma coisa. Contrato, como o próprio nome diz, temporada. Se é por temporada, o prazo máximo que a legislação entende, que é a legislação 8.245/91, a jurisprudência tem até algumas exceções na jurisprudência. Jurisprudência são vários julgados parecidos a respeito daquele assunto. Mas vamos falar e vamos deixar claro aqui. Locação por temporada é 90 dias, como a lei determina, para você não ter problema e você não ter uma insegurança jurídica. 90 dias. Professor, eu posso fazer um contrato de locação e renovar ele? Você pode renovar, se for dentro dos 90 dias. Como assim, professor? Um exemplo, você faz um contrato de locação por temporada, 30 dias. Mas o sujeito está de férias. E as férias dele não é umas férias normais, é umas férias coletivas. Ele trabalha na metalúrgica, aí a metalúrgica deu férias aí de 6 meses, 3 meses.
está passando uma crise financeira, ele gostou tanto da sua casa na praia, que ele vira para você e liga, eu quero ficar, posso ficar? Aí você vai olhar na sua agenda, ou você faz a administração e fala, não tem ninguém procura essa casa para fazer a locação, vamos renovar o contrato. Pode? Se fez um exemplo 15 dias, pode renovar por mais 15. E se ligar de novo, pode renovar? Pode renovar. Não pode ultrapassar 90 dias. Passou 90 dias, já não é um contrato de temporada. Ah, mas professor, no título está contrato por temporada, professor. Eu sei, pode até estar. Mas se passou 90 dias, você esquece. Mesmo que está com o título contrato de locação por temporada, já não é mais por temporada. Porque torna-se um contrato indeterminado. Contrato de locação por temporada é o prazo máximo de 90 dias. Você pode fazer, 45 dias. Ah, eu quero renovar, gostei muito da piscina, hein? Tô de férias, né? Ganhei no jogo do bicho aí, ganhei na loteria. Posso ficar mais um pouquinho? Pode ficar mais um pouquinho, porém, você não pode ultrapassar 90 dias. Então, prazo máximo para alocação por temporada, 90 dias, hein? Então, professor, tem um grupo de estudantes na cidade que eu tenho algumas propriedades e eu faço um contrato de locação, só que eles ficam 6 meses normalmente. Não é, então, um contrato por temporada? É isso mesmo, então você entendeu. Não é um contrato por temporada, é um contrato residencial, hein? Residencial. Por temporada é até 90 dias. Passou disso, não é um contrato por temporada, tá? Importante saber. Ah, professor, posso renovar esse contrato? Você pode, se for dentro dos 90 dias. Ficou claro, hein? Fácil, hein? Então, prazo de duração do contrato, 90 dias, tá? Guarda isso, é importante. Ah, professor, não pode ficar 120 dias? Não, a lei é clara. A lei é clara, 90 dias. O contrato de locação por temporada, primeiro requisito, tem que ser escrito. Lembra que a gente conversou? Escrito e com o título, contrato de locação por temporada. Segundo requisito, 90 dias. Não pode ultrapassar 90 dias, senão não é um contrato de locação por temporada. Terceiro requisito, e aí também é interessante para o proprietário, para o locador, ele pode exigir o pagamento antecipado. Como assim, professor? Então ele aluga aí por 3 meses, né? 3 meses, 90 dias. A lei fala em dias. 90 dias. Ele pode exigir o pagamento antecipado. Não vai ocorrer aquele pagamento mensal. Na locação por temporada, isso é lícito. Posso fazer, né, a exigência do locatário pagar de forma antecipada. Então aqui é mais um requisito, né, e mais uma diferença dos outros contratos de locações, onde eu uso pago, né? Aqui não, aqui eu posso, como proprietário, como locador, eu posso cobrar antecipado. Professor, eu fiz a locação de 90 dias, posso cobrar 3 meses antecipado? Pode cobrar antecipado sim, tá? Posso usar calção? Você pode usar calção também, mas normalmente na prática ninguém usa calção ou uma garantia. Por quê? Porque você cobra antecipado. Normalmente você cobra, no contrato de locação por temporada, você cobra antecipado. Professor, e se esse contrato não tem uma garantia, né? O que eu posso fazer? O sujeito foi lá, na minha casa de praia, quando eu cheguei lá, achei que ele já tinha ido embora, ele pagou antecipado, mas passou o período e ele estava morando lá, com 3 filhos e um cavalo, cachorro na piscina. O que eu faço, professor? Em primeiro lugar, você tem que ir numa delegacia mais próxima, fazer o boletim de ocorrência, né? Depois de feito o boletim de ocorrência, você vai ingressar com uma ação, essa ação de despejo aí. Quando envolve locação, é sempre ação de despejo, hein? Ah, professor, reintegração de posse é outra coisa, é comodato, só se você emprestou a casa. Aí é ação de reintegração de posse. Falamos sobre os contratos imobiliários aqui. Comodato é um empréstimo gratuito. Você fala assim, olha meu cunhado, você está desempregado, vai morar lá no apartamento que eu tenho. Pronto, é um empréstimo. É um contrato de comodato, escrito ou verbal, né? É um contrato de comodato. Locação é um empréstimo também, mas é um empréstimo que não é gratuito, ele é oneroso. Locação eu pago, eu tenho uma vantagem como locador, tá? Então não é. A ação correta é a ação de despejo e cabe liminar, inclusive. A liminar, no caso da locação, eu tenho que calcionar. Eu calciono no mínimo aí 3 meses de aluguéis, né? 3 meses dos valores do aluguel cobrado. Então, calciono o valor e entro com uma liminar. Liminar está dentro, que já foi explicado em aula, das tutelas de urgência. Professor, o que é tutela de urgência? São aqueles casos de grande relevância que exigem uma rapidez, uma celeridade processual. E aí eu tenho 2, antecipação de tutela e medida cautelar. Antecipação de tutela quando o pedido da minha ação é igual. E medida cautelar quando eu estou protegendo o pedido. Então a gente já conversou sobre isso, você vai achar com facilidade nos nossos cursos aí. Volta para o material aqui, que eu quero fazer uma pergunta para você. E se o período ultrapassar aos 90 dias? Volta para o professor aqui. O que eu faço então? Já expliquei. Se você ultrapassou 90 dias, se for uma questão lícita, você quer que ele continue locatário, e acontece muito, você faz a locação por temporada, o cliente é bom, cuida da sua propriedade, você percebe que é uma pessoa bacana, ele ia ficar
no começo até 90 dias, mas ultrapassou, ele quer ficar. Esse contrato automaticamente ele reverte para um contrato indeterminado. Você pode fazer um novo contrato de locação, mas esse contrato é um contrato de locação residencial, se for para moradia, ou comercial, não residencial, comercial, se for para fins de comércio ou empresa, tá? Então você pode, isso aí não nada impede. Agora, a característica do contrato por temporada é até 90 dias. Fim de papo, não tem como mudar isso, né? Então, se esse sujeito ficou 90 dias e quer ficar mais, você já não pode renovar. Então, você vai ter que fazer um contrato. Esse contrato, o próximo contrato, é um contrato de locação residencial ou não residencial, tá? Olha que interessante, matéria muito boa hoje, hein? Importante, hein? Outra pergunta, volta pro material aqui. E o locatário não devolve espontaneamente o bem. O que eu faço então? Então cabe ação de despejo, já conversei, e tem aquela questão da denúncia cheia e denúncia vazia. Professor, o que é essa denúncia cheia? Eu já ouvi falar sobre isso. Denúncia cheia, como o próprio nome diz, você tem que fundamentar a ação de despejo. Fundamentar qual motivo você quer que o locatário desocupe o seu imóvel, né? Se a ação denúncia vazia, não precisa fundamentar. Você quer o seu imóvel de volta, ponto final. É imotivado. Por isso, denúncia vazia. A gente já conversou sobre isso, você vai achar em outras aulas aí também. A gente vai voltar nesse assunto mais para frente para a sua qualificação profissional, tá? Importante também. Volta aqui para o nosso material. Tá lá no artigo 59, né? Importante você saber, é admissível liminar para desocupação em 15 dias. É o que eu falei para você, tá? Independente de audiência da parte contrária. Então volta para o professor. Professor, ação de despejo tem audiência? Normalmente não tem. Isso é muito ruim. Porque se o advogado não explicar, o corretor não explicar para o seu cliente, que normalmente não tem audiência na ação de despejo, salvo se for pedido o juiz deferir, o cliente fala, meu Deus do céu, entrou com o processo e nem audiência tem. Não é todo o processo que tem audiência, né? Existem algumas questões que têm audiência, outras não. Nós temos ritos processuais, que é o rito ordinário e o rito sumário. No rito ordinário não tem audiência, no sumário tem audiência de conciliação, e normalmente para tentar um acordo. Lá no Juizado Especial Civil também tem audiência de conciliação, depois uma outra audiência que chama de instrução e julgamento. Mas é importante deixar claro que normalmente no processo, na ação de despejo, nós usamos o rito ordinário, não tem, né, não tem audiência normalmente. Então já explica isso para o seu cliente, você como corretor, você como advogado, porque você explicando para o seu cliente que normalmente não tem audiência, ele já vai entender, senão ele vai ficar apreensivo. Meu Deus, entrou com o processo de despejo e não tem audiência? E explica para ele também que não é tão simples assim. O despejo, toda ação, toda decisão cabe recurso. Toda decisão liminar também cabe recurso. Então não é tão simples assim como é divulgado na mídia. Ah, meu advogado vai entrar com uma liminar e vai resolver rapidamente essa questão do despejo. Não é bem assim, tá? Principalmente em imóveis residenciais, a gente está envolvendo uma questão de função social da propriedade. É moradia, não é tão simples assim. Várias situações vão ser analisadas, tá? Professor, posso receber antecipadamente? Deve, né? Receber antecipadamente aí para finalizar. Agora sim, a dica do professor Júlio César Sanches aqui. Falou em locação por temporada, faça uma lista. É importante para o locador e para o locatário, hein? Não é só para o locador, não. Mas para o locatário também, senão depois o locador vai alegar que tinha objetos na casa, objetos móveis, e não tinha. Então, todo contrato de locação tem que acompanhar uma lista com o que tem na casa. Televisão, geladeira, fogão. E essa lista, chegou na casa, a primeira coisa que você faz, você tem que ter essa lista, a cópia dessa lista, olhar. Realmente tem a geladeira, tem o fogão, senão você já tira a foto ou avisa imediatamente o locador que não tem aquela geladeira, aquele fogão, aquele ventilador, aquele relógio naquela residência que é locada por temporada, senão você vai ter um problema sério, fica o dito pelo não dito. Então, contrato por temporada bem feito tem que acompanhar uma lista, né, de bens móveis, tem que acompanhar, que guarnecem dentro do imóvel. É importante isso para gerar segurança para ambos, tá? Então fica a dica de ouro do professor. Chegou o grande momento que eu gosto muito, que é a questão X. Roda a vinheta! Professor, vou fazer a pergunta X então. Por que na locação para a temporada existe a impossibilidade de sua prorrogação? Ou seja, né? Porque no contrato não posso passar o período de 90 dias. Por qual motivo, professor? Vou te explicar. Para evitar fraude, né? Se a lei é 8.240, a intenção da lei da nossa legislação, 8.245/91, é evitar fraude. A lei de locação não é uma lei qualquer, é uma lei que tem uma função social. Ela tem uma função de proteger o inquilino, de proteger esse negócio, esse contrato de locação, principalmente na parte de direito, né, imobiliário, principalmente na parte de locação de imóveis. Então ela tem uma função ali, que é realmente dar um equilíbrio a todos, ao locador locatário. Então se tivesse uma abertura para essa fraude, que já existe, já acontece muito, meu Deus do céu, né?
o sujeito ia fazer contrato em 3 meses e ia pedir aumento, porque a legislação fala aumento uma vez por ano. O reajuste do aluguel é uma vez por ano. Mas o locador pega e faz a locação, 3 meses renova, ele quer aumento, 3 meses renova. Já pensou isso no comercial, em segurança jurídica, né? E a questão da denúncia cheia, da vazia, o fundo de comércio, como que ficaria? Então, o principal objetivo de essa impossibilidade de prorrogação é realmente proteger as partes de eventuais fraudes, ok? Boa, hein? Gostei dessa pergunta. Legal, tem pergunta hoje, isso é bom, hein? Vamos lá, vamos ver o nosso querido aluno que faz a pergunta aqui, o Anderson. Anderson, um grande abraço pra você, tá, Anderson? É de Campo Belo, Minas Gerais. Parabéns, tá? Campo Belo, Minas Gerais, pessoal de Minas, pessoal de Goiás, Goiânia, tá assistindo muito o nosso programa. Fico muito contente com isso. Vamos divulgar o nosso programa. O Brasil inteiro tá assistindo o nosso programa. É uma aula de direito especial, didática, de meia hora só. Esse conteúdo aqui, ele é da minha pós aqui em São Paulo. Dentro da pós, o aluno faz uma pós dos 8 meses, a gente consegue dividir para você, gratuito, graças ao incentivo do Cresce, tá bom? Então, é para você, não vamos perder. Vamos divulgar esse programa, hein? Um grande abraço, Anderson. Professor, para alocação de ranchos, para apenas um final de semana, deve obedecer à lei? A lei 65.279? Todas as regras apresentadas até agora? Interessante, Anderson, excelente pergunta, parabéns para você que está assistindo nosso programa e parabéns pela atitude de mandar uma pergunta tão boa quanto essa, tá? Locação de rancho, chácara, sítio, nós vamos ter que respeitar o Estatuto da Terra. Quando eu falo de uma locação de um imóvel rústico ou rural, é o Estatuto da Terra. É importante se atentar a isso, o Estatuto da Terra tem que aparecer ali naquele contrato de locação. A Lei 8.245 é para imóveis não rurais, urbanos, né? Locação urbana, na verdade, de imóveis residenciais, não residenciais ou comerciais, como eu falo no livro, e ainda também como locações por temporada. Estatuto da Terra, imóveis rústicos e rurais, Código Civil para bens móveis, né? Não só bens móveis, mas motel, hotel, aparte hotel, vaga de garagem, é tudo Código Civil. Olha como a legislação é extensa, né? Lógico, o contrato de locação de um rancho, de uma chácara, é muito parecido com o contrato de temporada, mas ele tem algumas informações importantes colocar nesse contrato. Você vai achar com facilidade no meu site também, tá? Se precisar, à disposição, ok? Legal, parabéns pela pergunta, mas é o Estatuto da Terra que você vai utilizar como fundamento. Mas ele se parece muito com esse contrato por temporada, porque é uma locação por temporada, só que o grande fundamento de imóveis rurais é o Estatuto da Terra. Parabéns pela pergunta, gostei, um grande abraço, tá? Vamos lá. Paulo, um abraço, Paulo de São Paulo. Legal, Paulo, fico contente. Vamos divulgar nosso programa, Paulo. Deixa eu te responder então. Olha a pergunta do Paulo. Grande Paulo, parabéns, um abraço, Paulo. Se o locador fica mais de 90 dias, ele terá que mudar do imóvel ou poderá tornar um contrato de locação de temporada indefinitiva? Boa, entendi a pergunta assim, Paulo. Essa questão então. Então, você fez a locação por temporada, 90 dias. Esse locatário falou, eu quero ficar, gostei da residência, achei um trabalho aqui perto, eu adorei a cidade, é aqui que eu quero viver durante um longo período da minha vida. O que você vai fazer? Vou dispensar esse cliente. Se você vê que ele é um bom pagador, você não vai perder esse cliente, um bom pagador. Realmente você praticou os atos iniciais, não vai perder o programa Atos Iniciais. É o primeiro programa do Questão de Direito. É importante essas dicas. Tudo começa certo, termina certo. O que começa errado, termina errado. Então, você vai praticar os atos iniciais, que é levantar as certidões, né? Distribuição civil, distribuição criminal, SPC, Serasa, e você vai fazer um novo contrato. Esse contrato por temporada já foi, pagamento antecipado, escrito, tem que estar lá, locação do imóvel por temporada. Passou os 90 dias, você, em comum acordo, né? O locatário quis, o corretor quis também que ele ficasse, o locatário quer ficar, o locador também quer que ele fique. Não vai perder esse cliente, mas vai fazer um novo contrato, tá? Um novo contrato, esse contrato de locação residencial ou comercial, dependendo da finalidade dessa locação, mas não dá para renovar e não existe essa renovação automática. Senão, na verdade, vai ficar um contrato por prazo indeterminado, isso não é bom. A legislação, ela não defende isso, né? O contrato tem que ter um prazo, tem que ser determinado, contrato de locação para a proteção de ambas as partes, tá bom? Ótima pergunta, parabéns, grande abraço, hein? Mais uma pergunta aqui, Valdecir, bom dia para você também, parabéns, hein, Valdecir, grande abraço. No decorrer do contrato de locação, verificamos que o locatário ficou negativado. E é permitido rescindir o contrato pela situação financeira? O locatário antes do vencimento. Olha que interessante, né? Nossa matéria é locação por temporada hoje. Na locação por temporada, o pagamento é antecipado. Então, normalmente, se pagou antecipado,
até 90 dias a locação por temporada, deu período, o sujeito, o locatário pegou e saiu no imóvel, fez o auto de vistoria inicial, final. Sempre esse contrato por temporada deve acompanhar uma lista dos bens móveis que guarnecem, né, as residências. É importante, é uma proteção para ambos. Então, se tem um nome negativado nas PCs Serasa, isso já foi pago antecipadamente. Isso é muito perigoso para um contrato, né? Na verdade, um contrato de locação residencial ou comercial, que se você aceitar um cliente desse, né, se você apresentar um cliente desse, você pode ter problema, porque se o sujeito não pagar, a sua responsabilidade civil, como corretor, como imobiliário, como advogado que atua na administração de bens, é sua. Porque o que acontece? Professor, qual ato que salva o corretor ou o administrador de bens? É o ato de provar que naquele momento da locação, o sujeito, ele realmente não devia para ninguém, ele agiu de boa fé, era um sujeito bom pagador. Se ele se tornou mal pagador no decorrer do contrato, no curso do contrato, aí ninguém tem culpa, não tem uma bola de cristal. Mas naquele momento que você fechou o negócio é importante, hein? É importante naquele momento que você fechou a locação, naquele momento o cara não pode ter o nome sujo, SPC, Serasa, negativado, ações de cobrança, porque esse dossiê, que são os atos iniciais que eu falo tanto, é o que vai proteger o corretor, a imobiliária, o advogado que administra bens. Então, tem que praticar. Na locação comercial, você pode se negar. Se você ficar sabendo, né, se você quer trabalhar desse jeito, fazer um levantamento desse sujeito para não ter problema, ótimo. Acho que realmente a gente se resguardar em relação ao nosso cliente, proteger o nosso cliente, é o serviço correto do corretor de imóveis, da imobiliária. Então, se você percebe que o sujeito é um mau pagador, só que tem isso, na locação por temporada, o pagamento é antecipado. Ele vai ter que pagar antecipado para liberar a chave, né? Então, existe uma proteção aí nesse sentido, tá bom? Agradeço a todos que acompanharam nosso programa, é um imenso prazer estar com você. Continue acompanhando, hein? Isso aqui é um curso de direito para você, uma pós-graduação para você, hein? Feito com muito amor. Toda quarta-feira, das 10 às 10h30. Ah, professor, perdi essa semana. Vai lá no YouTube, você vai achar, mas na TV Cresce você vai achar. Estou à sua disposição para te ajudar. Mande perguntas durante o programa, que eu vou te responder durante o programa, tá bom? Grande abraço, fui! Viva a educação! Tchau!